Na política, nenhum político, nenhum partido, nenhum país, nenhuma força política faz nada de graça. Tudo tem a ver com poder de barganha, tem a ver com se cacifar, aumentar sua força, sentar na mesa e negociar. Todo mundo está disposto a ceder, está disposto a obter consensos, mas consensos que lhe favoreçam ao máximo. O que está acontecendo com relação às vacinas do Brasil? Exatamente isto. Nós fomos enganados, né, acerca de uma coisa específica, que estavam sendo produzidas vacinas no Brasil. Elas não estão sendo. O Brasil depende de fatores externos, depende de exportação, depende de importar, no nosso caso, quer dizer, importar, depende da exportação de vacinas de outros países. As vacinas que foram distribuídas até agora, elas não foram fabricadas no Brasil. 6 milhões, com 2 doses, daria para vacinar somente 3 milhões de brasileiros, quando nós temos uma população de 210 milhões. Então, onde está a barganha? Né? A barganha, no meu entender, provavelmente está nas mãos da China. Né? Tem 3 países hoje que têm condições, e todo país é isso. Por que você produz a vacina? Qual é a vantagem de produzir a vacina, de produzir seus insumos? A vantagem, isso aumenta o poder de barganha do país que produz. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu posso exportar para você a vacina, mas eu quero em troca tal e tal coisa. E hoje quem tem condição de fazer isso é a Rússia, que tem uma população pequena, 100 e tantos milhões, a Índia e a China. A Índia tem 1,3 bilhão de pessoas e a China por aí também. A China tem uma capacidade produtiva maior do que a Índia e ela está com essa visão expansionista de conquistar mercados. E algo fundamental para a China é o 5G. E há uma disputa de adoção do 5G. O Brasil vai ter que licitar isto em junho, se eu não me engano. O que eu acho que tende a acontecer, e é o tema deste vídeo, né? A China, ela provavelmente vai enviar as vacinas para o Brasil, num determinado passo, enfim, que tenha a ver também com seus objetivos estratégicos, né? Porque ela vai fazer isso para todos os países, para a África, para todos os lugares. Então ela vai fazer essa conta e é claro que leva em consideração a própria imunização da população chinesa, mas ela vai querer em troca no Brasil que o governo brasileiro não priorize ou não dê nenhum tipo de vantagem para o 5G dos Estados Unidos. Tá? Então eu acho que essa é a barganha que está em jogo agora. Teremos vacina, muito provavelmente essa vacina não será fabricada no Brasil, ou se for, vai ser uma quantidade pequena de doses. A nossa vacinação em massa depende desses 3 países. Eu diria que a Rússia, de novo, a Rússia vai querer algo em troca. Se ela enviar a vacina e se ela permitir ou envie, o que dá no mesmo, exportar a vacina pronta ou exportar o insumo necessário para fabricar aqui, se a Rússia fizer isso, ela vai querer algo em troca do Brasil. Eu não sei exatamente o que a Rússia hoje poderia demandar do Brasil. Eu sei o que a China pode demandar. A Índia também não. A Índia não está na posição de demandar algo como a China está. Então, o que eu acho que é a tendência? Eu peço que você observe a mídia a partir de agora. E não tem por que o Brasil não aceitar isso. Bolsonaro, com todo o discurso dele anti-China, coisa do comunismo, mas não tem por que não aceitar isso. Ele vai dizer, tudo bem, Bolsonaro está sob pressão, ele vai precisar da Coronavac, a AstraZeneca, né? Por que também, o que a AstraZeneca vai ganhar em troca de enviar para cá? Né? Ela vai vender a sua vacina. Né? Então ela vai vender para quem pagar mais. Né? Então a China pode efetivamente fazer isso, mas ela vai querer... Isso é para que você entenda a política. A política ela não é feita por pessoas que estão ali, né? Os chineses estão dizendo, vamos agora pensar no bem-estar da população brasileira, vamos dar uma de uma pessoa bondosa, uma nação bondosa, e vamos erradicar do mundo a pandemia do coronavírus, então vamos enviar nossa vacina
para todos os lugares do mundo, ajudar a vacinar todos os países, porque inclusive depois eles vão ficar gratos e vão retribuir de alguma coisa, de alguma maneira para nós. Não, isso não existe na política. Isso simplesmente não existe. A política é um jogo duro de poder de barganha. Quem é que tem poder de barganha? Então hoje, quem tem poder de barganha porque tem a vacina, hoje é uma prioridade de todos os países fazer a retomada da economia. A retomada da economia só será possível quando a população se sentir segura para voltar às suas atividades normais. E isso depende das vacinas. Então, se você conseguir imunizar, os países que mais rapidamente imunizarem sua população serão aqueles que vão conseguir mais rapidamente retomar a normalidade da economia. Então, os países querem a vacina. E aí, aqueles que a produziram e que têm controle sobre a sua comercialização têm poder de barganha com relação aos países que não fizeram isto. E aí, eles vão querer algo em troca. Vale a pena enfatizar isso e vale a pena repetir. Se você imagina que na política as pessoas sejam ingênuas, né? Isso não existe. São pessoas, chefes de Estado, que querem ganhar alguma coisa para a sua nação, para o seu país, para o seu eleitorado, para a sua base, ainda que a China não seja um país democrático, ele precisa de sustentação, de apoio da opinião pública, para que ele permaneça forte. Então eu penso isso, quer dizer, que o Xi Jinping ele irá efetivamente fazer essa barganha com o Brasil. E eu acho que o Brasil tende a aceitar, Bolsonaro tende a aceitar. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele faz. Tá? Ele falou que só ia comprar seringas depois que baixassem o preço. Enquanto ele falou isto, o seu governo, o governo Bolsonaro, enviou uma MP para o Congresso liberando completamente a compra de seringas. Então, isso é parte da política, né? Ele fala uma coisa para o seu eleitorado, deixa seu eleitorado satisfeito. Sim, não tem que pagar mais caro em seringas, etc., mesmo que isso prejudique a vacinação, né? Aquele seu eleitorado, aquela minoria, né, contra as vacinas, sei lá, que seja 10%, 15%, mas ele mantém aquele pessoal do lado dele, fica falando coisas que agrade a este eleitorado, mas, por outro lado, ele libera a compra de seringas. Então ele pode fazer o mesmo acerca do 5G. Ele fica falando mal da China, falando mal do 5G, mas no edital de licitação as empresas vão poder comprar o que elas bem entenderem, porque é assim que funciona, né? E aí poderão comprar o 5G da China. Ou você pode até botar uma cláusula nesse edital que facilite a adoção do 5G chinês no Brasil e não do 5G norte-americano. Então, isso eu acho que ajuda a você entender a política de um modo geral. Isso acontece tanto dentro de países, na barganha entre governo e oposição, por exemplo, quanto entre nações, ou quanto dois políticos. Né? Por que um político, né, um político vai lá e aborda o outro na Câmara dos Deputados? A eleição para presidente da Câmara, o Baleia Rossi vai pedir votos de deputados ou de bancadas inteiras. A bancada vai dizer, tudo bem, eu posso levar meu voto, eu tenho poder de barganha para levar meu voto para você. Agora, o que eu ganho com isso? Né? Eu quero um assento na mesa da Câmara. É sempre assim. Né? A política é inteiramente assim. Todo político, o político não tem essa conversa de não, eu vou fazer porque eu gosto de você, eu vou fazer porque seus olhos são bonitos, eu vou fazer porque eu tenho um bom relacionamento com você, eu vou fazer porque minha esposa se dá bem com a sua esposa. Isso não existe. Né? Ele vai fazer uma troca, uma barganha política. E aí é que surgem os acordos, e aí é que surgem os compromissos. As bancadas que apoiam Baleia Rossi, os deputados, né, eles vão ganhar alguma coisa, seja junto aos seus respectivos eleitores, seja junto à negociação com Baleia Rossi, eles vão ganhar alguma coisa por conta desse apoio. As bancadas e os políticos e os partidos que apoiam Arthur Lira é porque vão ganhar alguma coisa com isso, um cargo no governo, algum recurso no orçamento. Então a política é sempre assim. A política é sempre uma troca. E por isso que você tem que se cacifar politicamente. Quanto maior o seu poder de barganha, quanto maior a sua bancada, maior o seu poder de barganha. No passado, o que acontecia? Né? Que essa regra costumeira foi explodida no Brasil. A maior bancada indicava o presidente da Câmara e todos votavam. Né? Podia ter algum tipo de disputa, mas ele acabava ganhando com facilidade. E a segunda maior bancada
indicava o vice-presidente, né, da Câmara dos Deputados. Isso deixou de existir até por conta da nossa imensa fragmentação partidária. Em algum momento, creio que tomara, né, que isso retorne. Tá? Então, essa coisa da vacina e a relação da vacina com 5G revela claramente como a política é feita nua e crua. E sem problema nenhum. Isto é barganha. Isto é como as pessoas moralizam a política, toma lá, dá cá. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para fazer parte deste canal de análise política.